Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo certinho por aí. Eu quero hoje falar com vocês sobre cálculo algébrico que você pode encontrar lá no livro na página 46, tá joia? Então você pode ir lá também na página 46 e aí acompanhar junto comigo, se você quiser. Bom, galera, nossa aula hoje é para falar um pouquinho sobre como eu posso descrever as coisas que nós vemos, que nós já conhecemos, formas geométricas, como por exemplo o retângulo, que a gente encontra em vários lugares. Como eu poderia descrever algumas coisas em relação ao retângulo usando expressões algébricas, tá bom? A expressão algébrica em si é quando a gente usa sempre aquelas fórmulas, né, que tem mais as letras, né? Onde a gente vai chamar de variáveis, tá bom? Essas variáveis a gente vai ver muito daqui para frente na nossa matéria. E uma das coisas que a gente vai usar das variáveis é quando a gente quer, por exemplo, como está aí na página 46, montar uma caixa de papelão usando em forma de bloco retangular. E ele fala que as medidas são 80 centímetros de comprimento e 50 centímetros de largura. O primeiro passo para fazer essa caixa seria tirarmos os 4 cantos desse retângulo, retirando como se fossem quadrados, tá bom? Nós vamos retirar os 4 cantos como quadrados, em medidas iguais, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, rapidamente, para vocês acompanharem aí. É como se eu pegasse, ó, e vou tirar os 4 cantos aí. Vou pegar outro quadrado igual a esse. Também vou tirar esse canto. E agora eu vou tirar do outro lado também. Quando a gente tira os 4 cantos e é um quadrado, você concorda comigo que um quadrado ele tem todos os lados iguais, não é verdade? Todos os seus lados seus lados são iguais. Então, quando a gente está tirando a mesma medida em todos eles, certo? Mas na verdade estamos tirando a mesma medida em todos eles. Peraí que eu não estou conseguindo copiar o último. Bom, se eu tivesse aqui mais um só, que não é o caso, tá difícil de aparecer outro, mas se eu tivesse conseguindo colocar aqui outro quadrado ali no canto, como ficaria, né, gente, nosso desenho? Vamos pensar aqui. A gente teria mais um quadrado aqui, então. Encontrei. E aí fecharia o desenho, ó. Então, é como se eu tivesse retirado os 4 cantos, vamos dizer assim, de forma equivalente, tá? E é um quadrado que eu estou tirando, na forma de quadrado. Quando acontece isso, o que na verdade agora o desenho se transforma, né, pra gente? É como se agora eu tivesse desse lado retirado x, vamos chamar de x o lado do quadrado, tá bom? Então aqui é como se medisse x, aqui também mede x, né? Vou colocar na parte de dentro do desenho. Então, ó, aqui mediria x, acertar o desenho para ficar legal para vocês aí, ó. Pronto. Então é como se a medida ali de cima fosse x, aqui embaixo também fosse, ó. Tá? Esse lado aqui. E dessa forma,
E dessa forma, todos os outros lados também teriam a mesma medida. Ó. X aqui, tá bom? X aqui desse lado e X para esse lado também. Todos eles mediriam X, correto? Agora, olha só, uma pergunta que a gente vai fazer, a que está aqui no livro, é a seguinte: qual é a função, né, em função de x, quais são as medidas das arestas da caixa? O que são as arestas da caixa? São esses ladinhos aqui da caixa. Então, eu quero saber qual seria a medida das arestas da caixa. No final, ele se transforma numa caixa, né? Você tem lá no livro o esquema completo. No final, ele vai se transformar numa caixa. Então, a gente vai ter um próximo esquema aqui, que vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. O próximo esquema vai ficar assim, a caixa. Quando eu tiro aquelas beiradinhas ali, certo? Então, fica x em todos os lados. E, por fim, a gente obtém uma caixa, que é assim. Vou copiar para vocês aqui também o desenho da caixa final, que é essa. Então, a caixa, depois finalizada, ela fica dessa forma. Ó. Aí, a pergunta que ele está falando é: qual seria a medida das arestas, né, da caixa? Tá bom? Então, depois que dobrou tudo isso que foi recortado, as beiradas na forma de quadrado, ele obteve essa caixa, certo? A pergunta dele é: qual é a medida das arestas? Aqui já está a resposta para a gente, mas veja bem que a única forma de conseguir chegar nas arestas foi quando a gente fez o quê? Considerou que se tudo isso media 80 centímetros, né? Toda essa parte de cima media 80. Então, tudo isso media 80. Só que quando a gente tira apenas x, ó, se eu tirar x aqui e tirar x desse lado, quanto que sobra pra gente só nesse meiozinho aqui, ó? Seria tirar 80, não é isso? De 80, tirar x duas vezes. Então, por isso que ali em cima, eu fico assim, com o desenho da seguinte forma. Ó, em cima, então, era tudo 80, porém, só essa parte do meio que sobrou agora aqui, é quanto, na verdade? É o 80 todo menos 2x, não é isso? Aqui seria o 80 todo menos 2x, que são os dois valores que eu tirei aqui do lado. Da mesma forma, eu faria aqui na parte de cima, ó. Ele todo, gente, essa parte toda aqui seria quanto? 50. Tudo que está aqui é 50. Todo esse lado. Porém, quando eu tiro o x, os 2x aqui que eu tenho também do quadrado, quanto que sobra para mim? Sobra só essa partezinha aqui, ó. Só essa partezinha aqui no meio, que vai ser quanto? Vai ser, vou escrever aqui para baixo, tá? O lado dessa caixa seria quanto? Seria 50, não é isso? Menos 2x. Então, ó, enquanto desse lado seria 50 menos 2x, a parte de cima seria quanto? 80 menos 2x. Viu? Nós usamos aqui expressões algébricas para poder representar os lados, né? As arestas da nossa caixa final. Ok? Então, a número 1 é essa. A resposta aí. 80 menos 2x e 50 menos 2x. Agora, para x igual a 10, quais são as medidas das arestas da caixa? Então, perceba, se aqui eu tenho um valor geral que vale para qualquer tamanho que eu quiser de x, mas agora se eu escolher um valor específico para x, disser assim, que x agora é igual a 10, tá? Então, x é igual a 10. A pergunta que ele faz é: qual vai ser o valor da medida das arestas? Se x é igual a 10,
o que eu posso encontrar no final? Vou ter que substituir. A primeira aresta vai ser quanto? Que é 80 menos 2x. Ela vai se tornar quanto? 80. E aí eu sei que o x é igual a 10. Eu vou substituir esse valor 10 igual a 2 vezes 10. E isso me dá quanto? 80 menos 20. Ok? 80 menos 20. Que é igual a 60. Então, a primeira aresta tem esse valor aqui, ó, 60. Ok? A outra aresta. Então, ó, já encontramos essa parte aqui de cima. Essa parte aqui, né? De 80 menos 2x. E o outro lado seria quanto? Esse lado aqui. Se o x for igual a 10. Bom, se x for igual a 10, eu agora estou colocando para um valor da outra aresta. Se x for igual a 10, o que vai acontecer na outra aresta? 5x menos 50 menos 2x, não é isso? O valor dela? 50 menos 2x. Ou seja, substituindo o valor aqui do x, que agora é 10, eu vou obter que é 50 menos 2 vezes 10. Não é isso? 50 menos 2 vezes o 10. E eu vou ter como resultado 50 menos o quê? 20, que é igual a 30. Então, se eu escolho um valor para x, que é o 10, olha o valor que eu obtenho para as arestas. 30 ou, 30 ou, no outro caso, pode ser 60 também. Não é isso? 30 e 60. Então, você vê que apesar de ter uma expressão que é aquela expressão de 80 menos 2x e 50 menos 2x, que represente as arestas, né, dessa caixa, quando eu suponho um valor para x, eu encontro 60 ou 30. Tudo bem? Ainda faltou uma outra coisa, né, que a gente está falando aqui. Existem esses lados, que são, sim, as dimensões da nossa caixa, que essa aqui é a dimensão desse lado, essa aqui representa a dimensão desse outro lado, mas ele também tem uma altura aqui, né, que a gente não reparou. Essa altura aqui também é x, que quando a gente corta a caixa, a gente corta com um quadrado em que o lado é x. Então, a altura dessa caixa é x, tá? Então, a outra parte, a outra aresta desse quadrado também pode ser quem? 60, pode ser 30, e a outra, que é a do meio, que é o valor de x mesmo, é 10, tá? São os três valores aí das arestas dessa caixa, ok? 60, 10 ou 30. Agora, indo para uma segunda parte aí, do livro aí, nessa mesma página, ele vai falar que, na situação anterior, nós utilizamos algumas expressões algébricas para representar a medida das arestas da caixa. Podemos usar expressões algébricas também para determinar o volume desta caixa, né? Como que a gente calcula o volume de uma caixa, no caso aí retangular? Ela tem 3 dimensões. Ela tem o comprimento, a largura e a altura. Para que obtenhamos então o volume é o produto dentre todas as dimensões da caixa, certo? Então, se tem lá a caixa, deixa eu copiar aqui o desenho dela, né? Se tem lá o desenho da caixa e veio junto todas as outras coisas, né? Deixa eu apagar aqui. Então, ó, se você tem lá o comprimento da caixa, quais são as dimensões da nossa caixa? Um lado dela mede 80 menos 2x,
O outro lado mede 50 menos 2x. E o outro lado mede quanto? X. Não é isso? Quando eu quero calcular um volume de alguma coisa, a gente multiplica todas essas dimensões, ou seja, a largura vezes o comprimento vezes a altura. Então, olha, nós vamos fazer assim. Qual é a largura dele? Né? A largura ali é quanto? 50, não é isso? Então, ó, vamos multiplicar a largura vezes a altura vezes o comprimento, tá bom? Esse é o volume. Qual é a largura, gente? Não é os 50 menos 2x? Ah, mas se eu mudar a ordem, vai dar errado? Não, não vai. Eu só estou respeitando aqui pelos nomes, tá? 50 menos 2x é esse cara aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar cada um de uma cor, para você ver qual que representa cada um, tá bom? Então, ó, a largura, eu vou colocá-lo de amarelo, tá bom? Que é 50 menos 2x. É esse cara aqui, ó. Ok? Agora eu vou colocar a altura dele, vou representar com a cor vermelha. É esse que está aqui, ó. Que nós já tínhamos comentado, que a altura dele, quando eu cortou no formato de quadrado, a altura se transformou em x. Então, a altura, na verdade, eu vou trocar a altura por vezes quem? X. Então, ó, eu vou colocar entre parênteses, porque tem negativo aqui no meio, vezes o x. O x é x mesmo, só ele, x. Vezes quem? Vezes o comprimento. Qual é o comprimento dele? O comprimento eu vou representar com a cor verde, né? Deveria estar aqui. Vou colocar essa cor, esse azul mais claro, tá? Então, ó, esse é o comprimento. O comprimento eu vou colocar aqui, ó, 80 menos quem? 2x. Ok? Isso aqui é só para a gente representar cada um deles, ó. Vê se está dando para entender. Então, 50 menos 2x é a largura, vezes o comprimento, vezes a altura, que é o x, vezes o comprimento, que é 80 menos 2x. Agora eu multiplico todo mundo para encontrar o volume. Quando a gente multiplica todos eles, você tem que levar em consideração o seguinte: a multiplicação do 50 menos 2x pelo x é uma multiplicação que eu vou ter que fazer assim, olha. O 50 vezes o x, o menos 2x vezes o x, ok? Leve em consideração todas as variáveis, tá? Então, ó, eu vou escrever aqui embaixo agora a resolução. Como resolver isso? Nós vamos fazer o que a gente chama de produto, tá, de multiplicação distributiva. É a nossa propriedade distributiva. Eu vou inverter um pouquinho aqui só a ordem, tá? O volume vai ser igual a x, que eu vou colocar, vezes, mudando um pouquinho a ordem aqui, ó, 50 menos 2x. Por que eu posso mudar a ordem? Porque não altera o resultado se eu inverter a ordem do produto, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, ó, x, vou deixar aqui na frente e vou multiplicar esses dois aqui, ó. Como que eu faço? Eu tenho que fazer a multiplicação de, primeiro, 50 vezes 80, tá? Então, 50 vezes 80. E agora, vou multiplicar quem? Multiplico também o 50 pelo menos 2x. 50 menos 2x. Vai ficar menos 100, não é isso?
Vou colocar menos 50 vezes 2x, depois a gente já transforma todo mundo, tá? 50, 2x. E por fim, agora o menos 2x do primeiro pelo 80. Menos 2x pelo 80 vai ficar como? Vai ficar menos também, né? 2 menos 80 vezes 2x. E por fim, o menos 2x vezes o menos 2x. Ou seja, ele vezes ele. Então é menos 2x ao quadrado, que é a mesma coisa que 4x ao quadrado. Tá? Ó, vai ficar mais, né? Lembrando que é menos vezes menos. Então inverte ali o sinal. Fica mais. Mais quem? 2. Pode até escrever assim, ó, menos 2x vezes menos 2x, tá? Mais 4x ao quadrado, ok? Aqui eu fiz direto 4x ao quadrado, porque é só você ver que x vezes x é x ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 é 4, tá certo? Agora aqui embaixo fica assim, gente. Que x vezes... Bom, 50 vezes 80 é igual a quem? 5 vezes 8 é 40. 0 vezes 0, aqui, quando tiver os dois zeros, eu posso já adicionar dois zeros aqui na frente, tá? Porque 5 vezes 8 não é 40? Então 40 vai multiplicar também por esses outros dois zeros aqui, depois vão aparecer 0, 0. Menos 50 vezes 2x igual a 100x, menos 80 vezes 2x, menos 160x, mais 4 vezes x ao quadrado, mais 4x ao quadrado. Agora aqui, descendo, né, mais um pouquinho, para a gente conseguir fazer as contas aqui para baixo também, por causa do espaço. Ó, o volume vai ser igual a... Já consegui multiplicar todo mundo aqui dentro, agora eu vou fazer o x multiplicando todo mundo lá dentro. Então agora vai ser o x vezes o 4.000, o x vezes o menos 100x, o x vezes o... Dá até pra gente juntar aqui antes de fazer essa multiplicação, né? Se a gente quiser, ó. Uma outra dica. Juntem, tá? Antes de resolver, vê quem é igual. Vê quais são os termos ali que são semelhantes. Ó, vê que eu tenho dois termos ali, que é o menos 100x e menos 160x. Os dois têm x. Então pode ser menos 260x. Né? Se você junta 100 com 160, você tem 260x. Mais 4x ao quadrado, eu vou repetir. Agora sim, agora eu faço a multiplicação, como a gente havia comentado. Como eu havia comentado, do x vezes todos que estão dentro. Ó. Então, x vezes 4.000, x vezes menos 260 e x vezes o 4x ao quadrado. Levando em consideração que quando eu multiplico o x pelo 4.000, eu vou obter quem? 4.000x. Certo? Quando eu multiplico o x agora pelo menos 260x, na verdade estou fazendo o quê? Menos 260 vezes quem? X vezes x. Só que x vezes x é a mesma coisa que x elevado ao quadrado. Mais x vezes 4x ao quadrado. Então é 4x ao quadrado vezes x. Ou seja, no final, 4x ao quadrado vezes x vai ser 4x ao cubo. Ok? E nós chegamos aqui à expressão. A expressão é essa aqui, final. Você pode conferir lá na página
também na página 46, né? Que você chega a essa expressão aqui. A ordem que ainda pode mudar, se a gente quiser. A gente pode colocar o que tem maior grau, que é o x ao cubo, na frente. E aí pode ficar assim, ó, que é o volume é igual a 4x ao cubo menos 260x ao quadrado, né? Mais 4.000x. Beleza. Tem a expressão do volume da nossa caixa. Basta eu saber um valor para x, escolher um valor qualquer para x, que eu obtenho, né, no final o volume. Percebe que todos eles estão em função de quem? De x. Ó, x, x e x. Todos em função da mesma variável. Agora o valor numérico, né, essa expressão algébrica assume quando o x é igual a 5. Então, ó, se eu tiver então agora x igual a 5, a número 1 aí está dizendo, na segunda parte, que se o x for igual a 5, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter que substituir. Vamos substituir no lugar do x agora, daquela expressão ali em cima, vamos substituir 5. Então vamos lá, ó. O volume é igual a quem? 4. Quem é o x mesmo? 5, né? Ao cubo. Menos 260x, lembrando que o x é quem? 5 ao quadrado agora, mais 4.000, o que? Vezes 5. Então, substituir no lugar de cada um onde tinha o x, eu coloquei o 5, porque agora eu estou levando em consideração que o x tem valor 5, tá bom? Ele pode assumir vários valores, mas escolhendo o valor 5, qual é o valor do volume? Qual o volume que nós encontramos? Então, ó, o volume vai ser igual a quem? 4 vezes... Quem que é 5 ao cubo? 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5, a gente já viu isso nas aulas anteriores, que é igual a 125, né? 125. Menos 260 vezes quem? 5 ao quadrado, ou seja, vezes 25. Mais 4.000 vezes 5, ou seja, 5 vezes 4.000 é 20.000. O volume, então, será igual a 4 vezes 125. Bom, 125 mais 125 me daria quanto? 250. 250 mais 125 daria 150 mais 100, 250, mais 25, 275. 275. Menos, essa multiplicação a gente vai ter que fazer. 25 vezes 60. Vamos fazer aqui no cantinho aqui. 25 vezes 260, tá? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30, 5 vezes 2 é 10, mais 3 é 13, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 é 12, sobe 1 aqui, 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Somando todo mundo, fica 0, 0, 5, 6. Então, aqui é 6.500. É isso. Beleza. Então, essa parte do meio é 6.500 e o último ali é mais 20.000. Mais 20.000. Ok? Aí agora é só aqui, é só conta mesmo, gente. Tá? Aí eu vou fazer aqui 20.000 menos 6.500, como se eu estivesse tirando 6.000 de 20.000, fica 14.000. De 14.000 tiro 500, fica 13.500. Então, na verdade, eu estou fazendo a conta de 13.500 mais 275, tá? Resolvendo essa conta aqui, ó, esses dois de cá, dá 13.500, ok? Somando com 275, o volume final vai ser quanto?
igual a... Bom, fica 5 aqui no final, 7. O 2 soma com 5 fica 7 também. 3 com 2 vira 5. E o 1 ali. Ou seja, o volume seria, né, em centímetros cúbicos, não é isso? De 14 mil está dando a resposta no livro. Porém, as minhas contas mostram o contrário. Vamos ver aqui onde é que está o problema. Ah, já sei. Aqui é 500, tá? Então aqui, ó, 500. É isso mesmo, é só isso aqui, ó. Ok, gente, ó. A conta aqui que eu falei pra vocês, a única coisa que passou despercebido foi essa continha aqui, ó. Vou fazer de cabeça tudo, né? Então, ó, aqui dá 500, beleza? 500. Aí, ó, 500. Aqui também vai ser 500. Aqui, ó. Isso. Aí vai dar 13.000 mais 500, né? 13.500 mais 500 vai dar 14.000 realmente. Aí a gente encontra o valor lá do livro mesmo, que está pedindo pra gente. Então, aí, o final dessa conta é mais 500, o final é 14.000. Certinho, centímetros cúbicos, tá? Porque é a unidade dele. Ok, pessoal, olha, a nossa aula então está chegando ao final. Quero lembrar vocês que toda expressão você pode calcular a partir, né, a partir de alguma variável, sendo que a nossa variável aqui era o x. E quando eu quero substituir esse valor, que é o caso, né, a gente pode substituir um valor, a gente encontra ali o que? A nossa expressão algébrica. Bom, por fim, lá no livro, ele também dá um último exemplo pra gente, que eu vou tentar reproduzir aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza. Esse último exemplo está lá na página 47. Na página 47, você pode ir lá para conferir. É um retângulo que tem aí, um retângulo azul. Só vendo se eu consigo copiar aqui para vocês verem também. Acho que vão conseguir, sim. Beleza. Ó, tá lá o retângulo, é esse. E é só você agora pensar comigo qual seria então a área de um retângulo que tem essas proporções aí, né? Que tem essa dimensão. Bom, qual é a área de um retângulo? A área de um retângulo sempre é o lado vezes o outro, certo? Se um lado dele é 2x mais 5 e o outro é y, é só multiplicar. 2x mais 5 vezes, tá? Essa vai ser a área dele. Vezes quem? O y. Ok? A expressão que representa então a área seria resolver esse produto aqui. Então a área vai ser igual a quem? Vamos fazer lá os produtos agora. Multiplicação, a nossa propriedade distributiva. 2x vezes y. Vai ser quem? 2x vezes y. Mais, agora eu vou fazer 5 vezes y. Mais 5y. Ou seja, nós temos aqui o resultado da área, né? Igual a quem? 2x y
no final a gente só pode escrever só 2xy mesmo, que não vai interferir na nossa conta. Então é 2xy mais 5y. Ok? Posso juntar isso daí? Não dá para juntar, porque o y é uma coisa, o x é outra, não dá para juntar. Então essa é a expressão que representa a área. Ok, pessoal? A área desse retângulo que a gente tem aqui em cima. Agora, se eu quisesse representar, ainda pelo retângulo anterior, vamos obter a expressão que represente a medida do seu perímetro. O que é o perímetro, né? Vamos lembrar também. Perímetro é quando a gente tem os lados e soma as dimensões dos lados, ok? Então, ó, se esse lado aqui é 2x mais 5, a parte de cima também vai ser o quê? 2x mais 5. E o outro lado também é y, não é isso? Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho duas vezes as dimensões, eu tenho duas vezes a mesma coisa, porque os lados são iguais. Então, é como se eu tivesse 2y e duas vezes o 2x mais 5. Ok? Então, para calcular o perímetro, é isso que a gente vai fazer. Ó. Perímetro, vou colocar um Pzinho para representar o perímetro. É igual a quem? A duas vezes, lembra que tem que ser duas vezes, quem? 2x mais 5 Então, é duas vezes o 2x mais 5, só que também é duas vezes o outro lado, não é isso? Então, é duas vezes 2x mais 5 mais duas vezes quem? O y. Porque você tem, somando y com y, você tem 2y. 2x mais 5 com 2x mais 5 são duas vezes o 2x mais 5. Então, o perímetro, no final das contas, pessoal, vai ser quem? Perímetro é igual 2 vezes 2x, né? Fazendo aqui também distributiva, vai ficar 4x. 2 vezes 5 vai ser 10, mais 10. Mais os 2y que estavam do lado de fora. Certo? Então, o perímetro, na realidade, é igual a quem? Posso juntar alguém aqui? Não, não dá para somar, não dá para juntar ninguém. Então, a gente só coloca na ordem aqui, x mais 2y mais 10. Ok? E assim a gente obtém a última expressão, que representa o perímetro. Vocês vão ter agora os exercícios para fazer, tá? Façam os exercícios, resolvam aí na página 47 e a página 48, tá certo? Eu aguardo vocês na semana que vem para mais uma aula a partir da página 49. Façam os exercícios, respondam o questionário, falando o que vocês entenderam ou o que vocês não entenderam também, para eu poder ajudá-los na próxima aula, tá joia? Um abraço para vocês aí e fiquem com Deus.